Então, estamos de volta. Vamos, então, começar o estudo do livro de ouro de Saint-Germain. A gente vai para o capítulo 15. Esse capítulo não tem título. Aqui é página 117. No livro novo, eu não sei que página que é. Todo mundo já localizou, hein? E antes da gente começar... Então, é página 112. 112, no livro novo, então, página 112, no antigo 117. Antes da gente começar, alguma dúvida, questão? Tudo certo? Gostaram da meditação? Nossa, maravilhosa. Foi difícil de voltar. Foi mesmo. Adorei. Nossa, maravilhosa. Muito obrigada, Luciano. Imagina, é uma meditação mais longa. Eu tive que cortar a última parte umas 5 páginas, tá? Porque ela ia embora. Ainda tinha muita coisa ainda da ancoragem do corpo de poder, tá? A gente pode, numa próxima, fazer de novo e trabalhar essa questão do corpo de poder, porque ela é imensa. E aí a gente vai ficar mais meia hora aqui. E também a gente começa a dispersar, né, depois de um tempo, então é melhor que a gente diminua um pouquinho, vai trabalhando bastante coisa e depois a gente, numa próxima, retoma. Tá? Foi muito bom mesmo. Obrigada. Muito bom. Maravilha. Então, vamos em frente aqui. É o nome do Manu que nos doou aquela faixa do terceiro olho, a platinada. Qual é o nome do Manu? Eu preciso olhar de novo aqui. Eu não sei, parece que algum nome assim africano, Anarobi, alguma coisa, e na hora era... Alagobi. Alagobi, isso mesmo que eu queria. Alagobi. Isso, eu não lembro em que lugar aqui, porque é uma meditação de invocação das hostes celestiais, então tem muitos seres que são invocados aqui, eu não lembro exatamente. Não, mas é porque esse nome aí eu ainda não tinha ouvido. A gente podia falar sobre os Manus, né? Podia levantar aqui sobre as raças raízes e falar um pouco sobre isso. Eles importantes no processo de evolução planetária das raças, e não todo mundo conhece mesmo. Acho que é uma boa dica para a gente fazer uma reunião aqui. Eu vou levantar o material que eu tenho sobre eles e a gente fala, né, a gente conhece um pouquinho mais da hierarquia espiritual. Tá bom. Obrigada. Então, bora lá. Então, como de costume, né, a invocação vamos todos fazer mentalmente aqui, acompanhando, e aí, conforme surgir alguma dúvida, alguma questão, é só a gente para aqui, discute, conversa, tá? Então, Saint-Germain, invocação. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade de eu sou em todo lugar. Nós rendemos louvor e graças à tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e teu poder onipenetrantes, sempre mantidos à porta de nossa consciência, para serem usados, para que nós possamos conscientemente dirigi-lo a fim de manifestar em tua maravilhosa perfeição. Eternamente, rendemo-nos-te louvor e graças por tua poderosa presença. Trago-vos saudações da grande hoste ascensionada, que sempre presta sua assistência para que possais manifestar perfeição. Antes da gente continuar, eu me recordei aqui de uma coisa da meditação que acho que vale a pena, importante a gente reforçar, que é o seguinte: a gente recebe nessas meditações muitos presentes, né? Até nas próprias meditações do Arcanjo Ariel, são
né? Símbolos são instrumentos de poder, são coisas que a gente leva para o nosso templo interior, são cristais de luz ou determinados, por exemplo, uma rosa, um lótus, que são ancorados nos nossos corpos, né? Isso são formas de pensamento, tá? São energias que essas hierarquias trazem e ancoram nos nossos corpos, e para que a nossa mente consiga assimilar e entender e até aceitar essa energia, ela vem na forma de símbolos que a gente possa entender e interpretar, né? Então, é uma rosa bonita, perfumada, é um cristal de luz, é uma joia, porque a nossa mente vai entender como uma coisa valiosa, importante, brilhante, uma coisa que vai nos inspirar, que vai nos guiar, tá? Então, mas imagina que se a gente saísse dessa meditação e se olhasse no espelho, a gente ia estar cheio de penduricalho no corpo inteiro, se a gente ganhasse um presentinho de cada coisa, né? Ia ser até engraçado de ver, assim. Parecia aquelas lojas de presente que a gente vê na praia, cheio de coisinha, assim, a gente ia estar cheio de coisa. Mas a realidade é que a gente recebe essas irradiações e elas penetram nos nossos corpos, na nossa mente subconsciente, e essas imagens, esses símbolos, eles são formas da gente gravar isso. Falar, poxa, recebi da mestra Nada uma rosa, olha que coisa legal, né? E pode ser que passe algumas coisas, mas recebi um bastão de poder da hierarquia do primeiro raio. Então, pode, para cada um, ter um significado diferente, ou calhar de uma forma diferente, ou alguns desses símbolos terem um significado maior. Fala, poxa, que legal, tem uma espada flamejante do Arcanjo Miguel, né? Isso pode ajudar a reforçar a minha fé, a me sentir mais seguro, mais confiante, a entender e perceber que tem uma hierarquia junto comigo, que me assiste, que me ajuda, ou mesmo os presentes do corpo de amor, né, que são coisas que vão falar, puxa vida, né? Por que me envolver em tantos conflitos, em tanta confusão, em tantos problemas, se eu posso simplesmente irradiar amor e pedir que todas as coisas se equilibrem, né, e sair dessa onda de desequilíbrios e permitir que a minha mente seja atormentada, que os meus corpos eles sofram com energias debilitantes do exterior, se eu posso simplesmente, com esses presentes, né, com esses lembretes, com esses catalisadores, né, que vão ajudar a me lembrar do meu compromisso divino comigo mesmo, com a minha divina presença, do meu compromisso de não dar o meu poder pessoal para os outros, né? São lembretes, são coisas importantes que a gente descobre ou que a gente percebe na nossa trajetória. Então, essas meditações, elas têm esses presentes que são avisos, alertas, são formas da gente assimilar essas irradiações que a gente recebe. Tá ok? Então, em frente. Discurso. Da gloriosa plenitude da luz e substância de Deus onipresente provém a abundância de todas as coisas. O discípulo que for bastante forte e firme para sustentar-se somente com a sua poderosa presença eu sou, não dividindo nunca, por um momento sequer, a presença e o poder de Deus, achar-se-á ascendendo constantemente para aquela poderosa perfeição, e livre para sempre de toda ideia ou submissão a qualquer limitação. É realmente afortunado o discípulo que pudesse manter nessa poderosa presença. Em benefício de alguns discípulos que, apesar de muito sinceros, estão permitindo inconscientemente que nossa atenção seja afastada dessa presença indivisa. Desejo expor alguns fatos sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre-arbítrio de cada um.
Os registros que citarei estão em nosso poder e abrangem os últimos 100 anos. Aquilo sobre que desejo hoje falar refere-se à ilusão da astrologia. Nenhum ser vivente poderá, ao mesmo tempo, ocupar-se da astrologia e penetrar na presença eu sou e lá se manter. Por trás da prática atual da astrologia estão os desejos humanos e a oportunidade de justificar e satisfazer os desejos do externo. A propósito, deixar-me relatar um fato espantoso que se encontra em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo, que tenha originado maiores fracassos ou maior número de crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia atual. Esse trecho aqui, ele já foi alvo de muita discussão dentro dos fóruns aqui de estudo desse livro, tá? A gente precisa entender o contexto do que está sendo dito aqui e entender o que de fato se está falando, né? O que ele está falando aqui são sobre interesses humanos, sobre a oportunidade que você tem de ganhar dinheiro em cima da astrologia, mas a astrologia aqui é só um exemplo, né? A gente pode citar aí qualquer tipo de terapia ou qualquer forma em que você possa enganar as pessoas em troca de dinheiro para obter alguma vantagem, né? Esse livro aqui, ele tem, acho que uns 70 anos já. E na época, quando ele foi canalizado, tinha uma explosão ali, estava bombando os grandes famosos charlatões, né, os astrólogos que faziam aquelas previsões e aquelas coisas todas, mas não de uma forma séria, mas sim com o objetivo de tirar vantagem, com o objetivo de ganhar dinheiro em cima das pessoas somente, tá? Existe um trabalho sério da astrologia que os próprios mestres utilizam e se servem para realizar os projetos e as atividades dele, tá? A astrologia é uma ciência muito séria e que nos ajuda muito, né? Os astros, ou a interferência não, né? A ação da energia dos astros, ela está aí, ela reflete sobre nossas vidas, assim como os próprios raios, né? Essas energias, é importante que a gente conheça e saiba como lidar com elas, né? A gente pode falar, por exemplo, da influência de Marte, que é uma energia que vai despertar raiva, guerra, destruição, né? Mas se você olhar por um viés negativo, né? O Marte é a força, é a energia, é o poder, é a potência do ser humano para realizar, para romper as barreiras, para quebrar aquilo que não serve mais. Então, tem todo um aspecto positivo que cada um dos astros e de um trabalho astrológico tem para nos beneficiar. Tanto que existe um trabalho de astrologia voltado para a alma, né? A astrologia, de uma forma geral, é um trabalho voltado para a personalidade, vai trabalhar os aspectos da personalidade para a pessoa se desenvolver. Existe um trabalho muito mais sério, que é um trabalho de astrologia da alma, que vai te ajudar a partir do auxílio dos astros, da numerologia, de uma série de coisas, que vai te ensinar ou vai te dar o caminho para que você se desenvolva, tá? Então, isso aqui a gente já, em alguns momentos, discutiu e teve algumas questões, a gente até pediu ajuda
para algum mentor na época, para que nos esclarecesse, e foi isso que foi passado, né? Então, hoje a gente vive uma explosão de terapeutas e de terapias aparecendo de tudo quanto é lado, né? Certamente, todas elas têm um viés positivo, todas elas ajudam, mas de todos que existem aí, quantas delas que estão ali com o objetivo apenas de ganhar dinheiro, né? Então, é esse o aspecto. Então, a mensagem aqui se você pensa em tirar vantagem do próximo, você não vai conseguir sustentar isso e sustentar a sincronização com a sua divina presença, tá? Essa é a mensagem que ele está tentando dizer aqui, tá? Bora lá? Deixa eu ver aqui. Na cidade de Chicago, vivia há poucos anos um brilhante estudante de metafísica, que por ter aceitado conscientemente a ilusão do seu horóscopo, foi levado ao suicídio. Entende como é sério? Você, de repente, olha no teu horóscopo ou alguém te diz que você você corre o risco de contrair uma doença muito séria, ou mesmo de morrer, né? E você, por insegurança, medo, por desconhecimento da lei divina, você simplesmente aceita, você está aberto, né? Você vai busca alguém para te ajudar. Quando você vai normalmente buscar ajuda, você está receptivo à pessoa, né? E a pessoa fala, você vai morrer. O que acontece? Você aceita aquilo sem nenhuma barreira, sem nenhuma proteção, você fala, puxa vida, né? Se o fulano que é o fulano que estudou falou que eu vou morrer, estou perdido, né? E aí o que acontece? Você assimila aquilo e a tua mente subconsciente começa a trabalhar com aquele negócio. Só que lembra que como é que a gente grava uma coisa na nossa mente subconsciente? Não é com uma ideia e nem com um pensamento. A gente grava na nossa mente subconsciente impressões, a nossa emoção. Se a gente pegar um choque muito grande, eu vou morrer, o mundo acabou, e você pega toda essa emoção e você interioriza isso, você está dando um choque em 220 na tua mente subconsciente, colocar aí toda a energia que você precisa. Vai lá e prepara a minha morte, porque, pelo que eu vi aqui, não tem outro jeito, né? E aí, olha que complicado, né? Uma pessoa que, de repente, podia ter uma carreira promissora, podia ajudar uma série de outras pessoas a fazer, ela simplesmente aceitou que era o fim dela, né? Sendo que nós temos o poder sobre as nossas vidas de transformar a nossa realidade, né? Se ele tivesse voltado para a divina presença dele e falar, minha divina presença, dissolve tudo que tiver de negativo a esse respeito, né? E a gente faz meditações aqui, por exemplo, para dissolver toda a influência astrológica negativa que tiver, né? Porque os astros, eles mostram para a gente, esse período aqui é um período de precaução, é um período de você se observar e de evitar fazer determinadas coisas. Não significa que você não pode fazer nem sair de casa. Significa que tome cuidado e faça com atenção, faça com cuidado. Ou esse é o melhor momento para você realizar uma viagem, por exemplo, é o melhor momento para você começar projetos, né? A gente tem que lembrar que junto com a astrologia, com os astros e tudo mais, tem portais sendo abertos, estão se abrindo aí o tempo todo, e com a abertura desses portais, chegam ondas ou raios ou dispensações de energia no planeta que nos ajudam a fazer uma série de coisas, avançar, crescer na luz. Então, se a gente está sempre conectado com a nossa divina presença, intuitivamente ela vai nos guiar, né? Esses dias mesmo teve uma abertura de portal
não lembro que dia que foi aí, e alguém me falou, pô, eu estava vendo aqui, e tem uma abertura de portal por 3 dias, e esse é o momento de pensar e de programar, de conversar com o universo, quais são os projetos que eu quero criar. E eu lembro que antes de conversar com a pessoa, de manhã, fazendo minhas meditações, me veio algumas coisas. Quais são os projetos? Então, eu comecei a pensar e pedir para o universo, pedir para a minha divina presença, me ajuda a executar esses projetos aqui. Então, assim, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso, com aquilo, assim. A gente tem que deixar a nossa intuição fluir também, deixar essa conversa com o eu sou, ela ir acontecendo. Às vezes a gente vem uma ideia, né? Faz tal coisa. Ou, vem uma pessoa na mente, vem alguma lembrança. Eu falo, o que isso tem para me dizer, né? Ou, se você não se lembra de nada, faz uma oração para a pessoa, pede a proteção dela, ou se vem algum assunto relacionado, tenta ir atrás, porque a sua intuição está ali te dizendo, está te mostrando. E a sua divina presença, ela vai usar esse canal ali, ela vai usar dessa oportunidade que você está dando para si mesmo de obter informação. Né? Ela está te dando essa oportunidade. Então, é um caminho da gente positivamente influenciar a nossa mente para fazer aquilo que é importante para a gente e evitar esse tipo de coisa aqui, que são influências negativas de tudo quanto é tipo, né? Até de uma mensagem desesperada que a gente vê na internet, mensagem urgente do mestre e tal, né? Pô, quando que o mestre ascensionado, que está na 18ª dimensão, ele vai ter que mandar uma mensagem urgente lá? Você já pensou, ele acorda cedo, tem que mandar uma mensagem para a galera lá da Terra? Isso não existe, né? Isso é ansiedade humana, é aquela coisa, eu preciso mensagem urgente. Só para dar um exemplo, aí você vê lá, o mundo vai acabar, vai ter uma explosão, vai ter isso, vai ter aquilo. Falou, bom, aí você olha para um lado, olha para o outro, tá tudo normal, está tudo do mesmo jeito. Mas por que era urgente? Né? Será que se eu viver os meus dias da melhor forma possível, de uma forma feliz, plena, amando as pessoas à minha volta, eu já não estou fazendo a minha parte? E se o mundo vai acabar em explosão, ou se vai acabar, ou se não vai acabar, não faz diferença nenhuma. Né? Isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós somos, ou aquilo que a gente está vibrando no dia a dia. Agora, se a gente pega essa mensagem, puxa, o mundo vai acabar, vai ter uma explosão, vai ter explosão solar, os alienígenas vão invadir a Terra, vai ter um vulcão explodindo para todo lado. A gente vai entrar numa paranoia, numa energia que vai só nos contaminar negativamente, né? Então, não vai trazer benefício nenhum. E é a gente que define o que a gente vai aceitar, né? Então, se a gente está equilibrado e pedindo para a nossa divina presença, esse descontrole da mente emocional, que ela fica totalmente alvoroçada e assume o controle, quer que a gente fique louco, desesperado, correndo em volta, igual aqueles cachorros que estão correndo atrás do rabo, assim, sabe, porque não resolve nada, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, é importante entender o que ele está dizendo aqui, porque, apesar de ter 70 anos, é um texto muito... ele é atemporal, né? E ele é muito atual para as coisas que a gente está vivendo, né? Então, assim, bem ou mal, a gente está aqui, a gente está se adaptando, se ajustando a toda essa realidade que está ao nosso redor. E assim, não vai fazer diferença nenhuma para o mundo se a gente se manter 100% em paz ou se manter 100% desesperado. Né? O mundo vai acabar, pandemia, todo mundo está morrendo e tudo mais. Né? Então, não vai fazer diferença nenhuma para o mundo, mas vai fazer para a gente. Vai fazer muita diferença para a gente. A nossa frequência vai lá embaixo.
né? A gente vai, sim, começar a ter risco de ficar doente e de ter qualquer problema, porque a gente está entrando nessa frequência, né? Tá fazendo que nem um moço aqui que foi levado ao suicídio porque alguém disse para ele que ele ia morrer, certo? Aquilo de que mais a humanidade necessita, e os discípulos acima de tudo, é integrar-se na consciência da poderosa presença Eu Sou, rocha firme sobre o qual poderão permanecer a salvo, livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Não são os relatos negativos da morte em perspectiva, nem a chamada má sorte do destino que os discípulos precisam conhecer, mas a invencível presença Eu Sou que preenche tudo e é a única e toda a vida de seus seres, para onde o coração deve ser dirigido e mantido com firmeza. Na presença Eu Sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha na astrologia, numerologia e nas muitas logias da época atual, não há abismo em que não se possa cair. Nos dias atuais, o emprego da astrologia não tem nenhuma semelhança com o emprego que lhe era dado há séculos atrás. Tá? Aqui está confirmando o que a gente acabou de falar anteriormente, tá? Uma ciência que foi totalmente distorcida ali por troca de dinheiro, né? Naquele tempo, ela não conduzia a conclusões negativas de espécie alguma. O grande mal de fixar a atenção na astrologia é que os discípulos aceitam os prognósticos negativos muito mais do que estão querendo admitir. Não saia de casa hoje, né? Se a pessoa sai de casa, ela pensa 1000 vezes e se sai, fica com medo, né? Porque não sabe o que vai acontecer. Certamente ela não vai achar um saco de dinheiro e nem encontrar Jesus na rua, né? Pensando e agindo assim. A força sinistra, negativa, gerada no mundo pela humanidade, sempre se prevalece dessas coisas para atrair e prender a atenção, especialmente a do discípulo que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o arrastará para baixo em vez de o elevar. Quando no horóscopo é indicada a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia e indiretamente um verdadeiro assassinato é cometido. Isso de forma tão sutil que os indivíduos ficariam horrorizados se lhes fosse demonstrado que tiveram nele alguma participação. Mas esta é a verdade. E olha o quão é sério se envolver nessas energias, né? A pessoa morre e nós somos coautores e coparticipantes desse ato, né? Nós somos os corresponsáveis, porque nós entramos no medo, nós entramos naquela frequência e potencializamos ela com a nossa energia. Então, olha o quanto nós somos responsáveis pela situação do nosso planeta, né? Pela escassez, pelas doenças e por tudo mais. E quanto nós, nos dando conta disso, podemos mudar. Eu sou a presença divina manifestando aqui a perfeição, manifestando a perfeição na minha casa, no meu lar, na minha família, para todo mundo que eu vejo, para todos os que estão na reunião, eu sou a perfeição se manifestando. O que a gente faz com isso? A gente fortalece essa egrégora de ascensão, de iluminação, de paz, de equilíbrio, e faz com que as pessoas recebam. Então, é outra coisa, mas a gente faz a nossa parte em não contribuir para um pensamento negativo, com uma sensação que baixa a nossa frequência, e com isso a gente fortalece
essa frequência negativa que está ao nosso redor. Se pudesseis ver, por um dia que fosse, do grande ponto de vista interno, a força destrutiva gerada e empregada através do uso da astrologia no presente, fugiríeis dela como de uma serpente venenosa, à espera de vos lançar o veneno mortífero em vossas veias. Eu vos digo, amados discípulos, em nome de vossa luz e do vosso progresso, mantende-vos no interior de vossa própria presença eu sou. Não permitais que vossa atenção seja desviada ou dividida por qualquer coisa externa, se quiserdes evitar a roda de renascimentos indefinidamente. Tá vendo? A gente entra num círculo vicioso, a gente se prende nessas energias. Devido ao grande amor do meu coração, vendo e sabendo do ponto de vista interno, o qual ainda não tendes acesso, eu vos aconselho evitar tudo o que tenha sabor a uma expressão ou condição negativa. Então, ascendereis nas asas de vossa presença eu sou para a liberdade e bem-aventurança da perfeita, eterna, ilimitada luz. Como disse, não desejo de maneira alguma intrometer-me no vosso livre-arbítrio, mas as portas da liberdade eterna estão abertas diante de vós, bastando que acrediteis na verdade que eu vos tenho divulgado e que vos permitirá entrar por essas portas e receber a eterna bênção da luz que ali está à espera para vos envolver. Se houver condições em vossa vida, vosso lar ou ambiente, de que desejais vos libertar, ordenai, através da presença eu sou, que elas sejam dissolvidas e consumidas diante da sua poderosa luz e poder. Amados discípulos, que vos encontrais sobre essa radiação, não tocaremos mais nesse assunto convosco. Possa a presença eu sou dentro de vós tornar-vos capaz de ver a luz e a verdade que vos falei. Eu vi em vosso interior a luz gloriosa que pode ser ativada até transformar-se numa irradiação deslumbrante, permitindo-vos expressar a perfeição. Por isso, de minha espontânea vontade, ofereci minha humilde assistência. Porém, se a personalidade persiste em deixar a atenção permanecer em qualquer coisa que não seja a poderosa presença eu sou, que sei ser a mais poderosa e única presença transmutadora, capaz de dissolver todos os problemas. Então, meus humildes esforços terão sido em vão. Asseguro-vos, queridos discípulos, chegastes a um ponto em que deveis subir ou descer, com a vossa constante, determinada ação, firmemente mantida na poderosa presença eu sou. Não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir nossa maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Se não possuís dentro de vós aquilo que vos faz sentir e vos fala do grande amor divino que me permite expressar-vos tudo aquilo para a vossa proteção, então devemos esperar o momento em que essa verdade surja em vós. Então, aqui é importante a gente fazer essa reflexão interna, né, porque o que ele está falando aqui depende da gente também fazer a nossa parte. Depende da gente trabalhar esses conceitos e essas qualidades divinas, né? Trabalhar a fé no que eu acredito de verdade, né?
Se a gente parar um instante e se perguntar assim, francamente, de todo o coração, eu acredito mesmo na minha divina presença? Ou o que eu posso fazer para mudar e fortalecer a minha fé, fortalecer o meu desejo de me sintonizar com essa presença divina? É uma decisão que a gente faz, é uma ação que a gente toma a partir de a gente parar justamente, pensar e organizar a nossa vida, né? É um trabalho que exige tempo. E eu me lembrei de uma coisa aqui, deixa eu ver, não está aqui. Espera só um instantinho que eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Vou pegar um livro aqui, que eu esqueci de pegar. Não sei se vocês conhecem esse livro. Um livro muito bacana. Vou tomar na frente aqui. O grande livro dos símbolos do Reiki. E a gente, às vezes, fica se questionando, né? E fala, puxa vida, né? O quanto eu tenho que pedir, o quanto eu tenho que decretar para que tenha algum efeito, para que comece a mudar alguma coisa na minha vida, né? E tem um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar aqui para que a gente entenda um pouquinho. Ele está falando aqui sobre os mantras e como pronunciar, explicando o que é o mantra e o poder que está associado a isso, né? Ó, deixa eu ver onde que ele fala aqui. Ó, ele diz o seguinte: a repetição mínima de 108 vezes, está falando aqui do Japamala e das 108 contas para a gente fazer aqui um mantra. A repetição mínima de 108 vezes libera poderes de cura espiritual especialmente fortes. A tradição espiritual indiana criou 108 nomes sagrados para a força criadora. 108 é também o número dos principais canais de energias, os nadis, que se originam nos chakras principais. Por meio da prática regular, de preferência diária, de pelo menos 108 repetições de um mantra ou de um múltiplo desse número, tornamos-nos cada vez mais receptivos às mensagens, aos efeitos e aos poderes de cura do anjo ou da divindade que protege o respectivo mantra. Então, se eu pego o meu Japamala, que eu vou falar, eu sou a ressurreição e a vida, primeiro, esse é um mantra que eu posso me sintonizar com minha própria divina presença, com o Mestre Jesus, ou com qualquer mestre ou arcanjo, posso me sintonizar com o mestre de algum raio, pedir a presença dele e começar a entoar o mantra. Então, ao entoar o mantra, eu estou me permitindo, eu estou dizendo ao universo, estou receptivo a essa energia. Então, eu vou fazendo 1, 2, 3, faço 108 vezes, quero fazer mais 108, faço mais 108, e assim por diante. Ele está fazendo, faça constantemente, se possível, diariamente, tá? Para que a gente vá potencializando essa sintonia, a gente vai ajustando ali os detalhes e permitindo que essa sintonia ela aconteça, tá? Como consequência, esse ser luminoso pode fazer cada vez mais por nós, curando em todos os níveis e ajudando-nos a mudar o nosso padrão de vida de maneira construtiva. Tá? Então, daí, realizar os nossos decretos diariamente com frequência, eles têm um poder incrível, porque
eles vão nos sintonizando com esse ser, e à medida que a gente se eleva, esses seres vêm e nos auxiliam. Tá? Pode ser a nossa divina presença, o arcanjo Miguel e assim por diante. Ao mesmo tempo, o mantra também lidera diretamente o processo de cura em nós, que promovem a saúde, o bem-estar e influenciam positivamente a psique. Tá? Mas, para que o mantra produza algum efeito, direto ou indireto, é preciso antes criar uma ressonância básica, ou seja, se sintonizar com aquela entidade, com aquele ser, com aquele mestre que a gente quer trabalhar. Isso se faz pela repetição regular, como descrito acima, ou por uma iniciação correspondente que abre um canal para o ser de luz responsável respectivo mantra, tá? E pode ser, por exemplo, uma iniciação do Reiki, uma iniciação da chama branca, vai nos conectar com as hierarquias do quarto raio, então a gente pode usar o Japamala para intensificar esse contato, tá? Para obter um efeito preciso, devemos praticar um mantra 108 vezes diariamente durante pelo menos 40 dias, tá? Então, ele está fazendo uma recomendação. Por que 40 dias, né? Para que a gente permita que essa energia penetre no nosso ser, para que a nossa mente subconsciente tenha tempo de ser purificada, que tire os medos, as frustrações, as angústias, que tirem todas aquelas coisas que estão tomando, tentando controlar a nossa mente, para que a gente se aquiete e entre num estado de equilíbrio. A partir do momento que a gente entra no estado de equilíbrio, a gente consegue se sintonizar mais fácil com esses seres, tá? Então, um múltiplo de 108 repetições diárias intensifica muito o efeito. Quando repetimos um mantra 125.000 vezes, por um período de aproximadamente 3 meses, muitas vezes, mas não inevitavelmente, o resultado é de uma grande espécie de salto quântico espiritual em nosso desenvolvimento. Além disso, com frequência, recebemos também capacidade de iniciar outras pessoas com o mantra. Tá? Aqui já é um outro assunto. Mas é só para a gente ter uma ideia que esse trabalho ele exige também que a gente se dedique a ele, né? Então, vou trabalhar um mantra específico, faz por um mês, pelo menos, todos os dias ali. Se você não quer fazer 108, faz múltiplos disso, faz a metade. Mas procura ser consistente para que você abra o canal, né? O problema não é o ser divino nos ajudar, o problema é nós nos colocarmos de forma receptiva, nós aceitarmos, nós eliminarmos a culpa, a sensação de que não somos dignos para receber aquela bênção, né? Por que eu não me curo? O que está errado, né? Será que é o poder do quinto raio que não está forte o suficiente lá? Ou será que sou eu que estou impedindo aqui alguma coisa? Estou bloqueando alguma coisa? Ou quero ficar com a minha doença porque ela é minha e ninguém tira de mim? Entende? A gente tem que fazer essas reflexões. E aí a gente tem que falar, não, universo, eu não preciso mais disso, eu me liberto dessas coisas, eu permito que a cura aconteça em mim de uma forma tão magnífica, tão bela, que essa doença desaparece. Aqui eu vejo os exames na minha mão, aqui não tem mais nada, está 100% curado, livre desse problema, né? Isso falando de uma doença física, mas serve para qualquer coisa, né? Carrega uma culpa a minha vida inteira. Para quê? Joga isso fora. Se liberta disso. Carrego rancor, mágoa, ressentimento. Para quê? Por quê? Né? Você não vai precisar disso. Isso não serve para nada. Isso é um peso morto que você está carregando aí que não vai te trazer nenhum benefício. Então, para de carregar.
Deixa isso para lá, vai para a sua divina presença lá e encher a sua vida, a sua alma de esperança, de alegria, de liberdade, de felicidade, que isso sim faz sentido, isso sim vai trazer significado para a vida, né? Então, eu lembrei desse negócio, eu achei que era importante compartilhar, porque a gente precisa de ser consistente e repetitivo, né, no sentido de ser persistente ali, para que a gente se coloque à disposição da hierarquia. Tá ok? Então, vamos lá. Eu acho que aqui, quando os discípulos e indivíduos em geral, depois de terem compreendido e reconhecido a poderosa presença Eu Sou, permitirem, apesar disso, que a sua atenção se prenda a coisas estranhas, seja consciente ou inconscientemente, pouca diferença faz, estarão voltando deliberadamente as costas à presença, que é a fonte do seu ser e vida dentro de si mesmos. Declaro com todo o amor do meu ser, eu sou a presença, que vos capacita a ver e sentir essa verdade, permanecer com ela e dentro dela em benefício de vosso próprio progresso. Aqueles que se apegarem com bastante firmeza e convicção a essa poderosa presença, encontrarão em sua experiência provas abundantes de seu poder e inteligência limitados. Amados discípulos, muitas mãos da hóstia ascensionada estão estendidas para vós, a fim de prestar sua assistência quando puderdes manter vossa atenção indivisa na ativa presença de Deus em vós e lá vos conservardes inacessíveis à influência de toda a aparência externa. A verdade é poderosa e prevalente. Procurai sentir todo o tempo sua majestosa presença. É um erro da parte do discípulo sentir-se desapontado pelo fato de uma determinada coisa, sobre o qual tenha trabalhado, não se manifestar instantaneamente. Isso ocorre porque ela não gerou energia e poder suficientes para produzi-la com a rapidez desejada. A atenção deve estar sempre no eu sou somente. Suponhamos que eu declarasse, eu sou a poderosa presença em ação, e depois, uma hora mais tarde, permitisse que minha atenção se fixasse em um horóscopo desfavorável ou alguma outra condição que indicasse algum infortúnio. Não vedes como isso anularia a afirmação que eu fizera para libertar o poder de libertação? Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Isso significa que não podeis dividir a atenção, porque deveis parar, olhar e escutar. Eu vos previno, não podereis progredir se derdes poder a qualquer coisa que não seja vossa poderosa presença eu sou. Infelizmente, o que se passa com tantos estudantes é que não se conservam por muito tempo e com bastante firmeza na poderosa verdade do seu ser, a fim de gerar energia e força necessárias para resistir à influência da sugestão e da aparência externa. O que me causa estranheza é que, uma vez atraída a atenção dos discípulos para o poder total da presença Eu Sou, único princípio ativo da vida que possuem, Deus em ação, dentro e em torno deles, não percebam que estão dividindo o poder, quando a atenção é fixada em coisas do exterior, retardando assim a atividade magnífica e a realização que a presença Eu Sou, de outro modo, produziria. Toda a vida, tendo passado pela mesma experiência, possuímos paciência infinita
para esperar até que o amado discípulo possa empunhar seu cetro de domínio desta poderosa presença eu sou e sustentá-lo, né? Então, eles têm paciência infinita, mas a gente não tem, né? A gente podia pegar e resolver logo o problema e ascensionar, né? Porque às vezes fala, puxa vida, né? Não deu certo de novo, tenta de novo, e até que resolve. Mas a gente tem que entender o seguinte, que depende muito mais de nós realizar nossa parte, nos desligar do que é negativo, do que é desarmonioso, para conseguir manifestar esse estado de perfeição, esse estado elevado de sintonia com a presença divina, né? Isso não é difícil de conseguir, mas ele é trabalhoso. A gente tem que se dedicar diariamente, vigiar os nossos pensamentos, né? E aí vale a pena até ler o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus ali, porque aquilo é muito e é exatamente o que a gente tem que fazer, né? Olhar, se perceber como o sal da vida, se perceber como não servir a dois senhores, né? Então, servir só a nossa divina presença e tantos outros ensinamentos ali que são também atuais e que têm a ver com esse estudo que a gente está fazendo. Eu poderia apresentar, é aqui mesmo, né? É isso mesmo. Eu poderia apresentar-vos provas das mais espantosas dos crimes cometidos dia a dia sobre a sugestão da astrologia. A sugestão dada põe a lei em ação para realizá-la. Quando vossa atenção recai sobre uma determinada coisa, o poder que existe dentro de vós mesmos dirige-se instantaneamente para ela. Se os astrólogos não cessarem de manter pensamento de morte contra tal pessoa, ela morrerá. É um ato criminoso. Ela é uma filha de Deus e tem direito de viver aqui o tempo que lhe foi decretado. Há crimes muito piores que o assassinato físico, de maneira tal que não existe termo de comparação, visto serem cometidos deliberadamente por pessoas cientes do que fazem. Há uma ação certa e infalível da lei, isto é, os que praticam essas coisas devem pagar o preço de uma experiência semelhante. Outras sugestões negativas de outrem dizem: eu sou a presença, anulando tudo isso para que não possa me afetar, nem o meu lar, nem o meu mundo. A coisa mais fácil do mundo é dissipar conscientemente algo que seja pronunciado em vossa presença. Dizei simplesmente: eu sou a única presença atuando aqui. Para aquilo que não desejais que continue, dizei, através da presença eu sou, isto cessará agora e para sempre. Esforçai-vos nisso como se fosseis derrubar uma muralha. Quando realmente sentis e planejais alguma coisa, pondes em ação o poder que a realiza. Procurai estender o poder ilimitado que se encontra à vossa disposição. Na sensação, tanto existe visão como audição, porque podemos ouvir e ver sem empregar essas faculdades. Quando alguém se torna colérico, instantaneamente esse sentimento invade outras esferas similares e o acúmulo dessa energia negativa se propaga. O medo é um canal aberto por meio do qual todas as outras atividades destrutivas são disseminadas. Quando as coisas se fazem conscientemente, tem muito maior poder. A energia, uma vez liberada, atua porque a pessoa a colocou em movimento. E não faz diferença se a pessoa
E não faz diferença se foi um rei ou um engraxate. Quando os sentidos são excitados, eles percebem esse instante. Podeis sentar-vos e ouvir uma conversa destrutiva sem que isso vos afete, desde que controleis o sentimento no plexo solar. Coisa alguma poderá penetrar em vosso mundo, a menos que permitais. E é aquela coisa de colocar um tubo de luz de proteção, um manto de proteção, um círculo de proteção ao nosso redor, para justamente bloquear e impedir qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Jamais benefício algum pode advir do jogo. Certa senhora, em determinada época, teve um maravilhoso poder e influência em torno de si. Começou a jogar, e não só perdeu o poder, como o dinheiro. Não é melhor manter-se na presença eu sou do que em um canal de jogo? Qualquer coisa que prenda vossa atenção é uma atividade sutil do exterior para vos retirar a liberdade. Isso aqui a gente podia anotar e refletir muito sobre isso, né? Porque tudo o que tenta tirar nossa atenção, tudo que tenta roubar nossa atenção, está também tirando a nossa liberdade. A gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. E o que hoje toma a minha atenção, né? Como eu passo o meu dia hoje? No que mais eu penso? O que mais me preocupa? O que mais toma o meu tempo hoje? Será que eu sou escravo disso? Será que isso me domina? Será que isso tira ou poda a minha liberdade? Né? Coisas para a gente pensar. Para obter liberdade financeira, eu sou as riquezas de Deus fluindo para minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Dizei com frequência, a presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. Ela governa tudo. Experiência de um discípulo. Ele vira e ouvira uma explosão de luz, enquanto o corpo físico dormia. Se tivesse dito conscientemente ao ouvir a explosão, eu absorvo em minha mente e corpo a força da explosão da luz, teria recebido seu benefício, pois a luz era a libertação de alguns poderes. Em tais circunstâncias, o importante para o discípulo é permanecer alerta e, em cada manifestação consciente, absorver seu poder. Regozijai-vos, porque é o grande poder da presença eu sou em ação, dando-vos sua força e poder. Ordenai a memória externa, que retenha e traga para a vossa consciência tudo o que desejais saber. Quando usais a presença eu sou, pondes a lei em ação e ela não pode falhar. Deus somente atua através da consciência dos indivíduos, de outro modo, ele não os teria aqui. Deus só pode agir no mundo físico através de suas individualizações. E mesmo toda a natureza é governada por uma inteligência individual. O solo, as plantas, tudo estão onipresentes em toda a força e toda a energia necessária a um determinado propósito, quando liberadas pela presença eu sou, assim pelo emprego da presença eu sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia, né? E isso é uma coisa que a gente pode simplesmente aceitar. Pô, não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer, mas a minha divina presença tem o poder e sabe como, quando e de que forma isso vai fazer. E é uma coisa, uma coisa que a gente pode aceitar e fazer com que a nossa mente consciente, racional ali, ela aceite e participe do processo. Pô, tudo bem, a minha personalidade
não entende lufas disso, não tem ideia de como pode acontecer a solução desse problema, mas o meu eu sou sabe. E eu confio plenamente nele, eu confio com todo o meu coração, de toda a minha alma, e eu sei que a solução está vindo na minha direção nesse momento. As coisas estão acontecendo e vai fluir, vai surgir aqui condições, pessoas, situações que vão proporcionar a realização disso que eu preciso. Né? É uma coisa de aceitar e permitir. Né? Durante a guerra de 1914 a 1918, quando o Font declarou: eles não passarão, pôs em liberdade o poder através do qual aquela ordem foi cumprida. Ele estivera em oração por mais de 1 hora e, ao sair, estava tão carregado com a energia de Deus que, quando emitiu o comando, tornou-se a presença governante para as condições atmosféricas em seu redor. E Deus agiu. As palavras "eles não passarão" constituem um decreto. É dinâmico, poderoso, real e liberta um poder tremendo. Há somente um poder que atua. Dá-lhe plena liberdade. Permanecei com ele e deixai que ele haja. Mantende-vos nele e com ele. Não há nenhum outro poder para agir. Disso resulta um progresso contínuo, como a neve descendo da montanha. Estais avançando constantemente e conquistando uma reserva de energia acumulada contra a qual nada pode prevalecer. É um impulso, poder e meio infalível de alcançar todas as coisas boas. Não há domínio permanente a não ser dessa maneira. Para a limpeza, dizei frequentemente: eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculados, imaculadamente limpos. Eu não preciso nem usar máquina de lavar, está tudo 100% limpo aqui, ó. Não, feito. Mas que beleza de decreto. Depois de algum tempo, a força se torna tão poderosa que instantaneamente consome ou repele tudo o que seja indesejável. Quanto mais conscientemente agis sobre uma coisa, tanto mais concentrada ela se torna. Quando dizeis: a presença que eu sou carrega isto com amor, energia, poder, etc., podeis carregar a água tão poderosamente que esta ferve com o poder da energia ali concentrada. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide da eficiência de vosso comando. Isso eu faço aqui em casa. Toda vez que eu troco o galão de água, eu vou lá com a minha divina presença, traço o símbolo do reiki lá e peço para a minha divina presença fazer com que essa água seja purificada, abençoada, ungida e que ela sirva de remédio para todos que fizerem uso dela e assim por diante. Eu vou fazendo decretos ali, vejo uma luz brilhante ali naquela água e que ela vai trazer bênçãos de cura para todos que fizerem uso. É uma coisa que a gente pode fazer aí no dia a dia. Cada vez que ordenardes, dizei: eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Deveis saber o que o eu sou significa, o que ele é para vós, o que ele pode fazer. Compenetrai-vos disso e prosseguir com determinação inabalável. Em vosso íntimo, há força e poder para realizar o Cristo em atividade. E se vos mantiverdes nessa poderosa presença, eu sou, grande assistência vos será dada. E ponto final. Encerramos mais um capítulo aqui da nossa saga do estudo do livro de ouro de Saint Germain. Alguma dúvida, pessoal?